E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, se liga nesse vídeo de hoje, porque nesse vídeo de hoje a gente tem o quê? Vamos falar sobre micro-organismos, os temidos micro-organismos, não é isso, galera? Então vem para você que quer uma aula de ciências de qualidade, já dá esse like, vai, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aqui no canal. E outra, tem uma playlist para você de ciência, uma playlist especial para você. Essa playlist se chama Ensino Fundamental. Então tem muito vídeo lá. Se liga nesses vídeos que são muito importantes para te ajudar a estudar, te ajudar numa possível aprovação. Beleza? Vamos embora então? Vem comigo. Olha lá, olha só que coisa linda. Vamos falar de micro-organismos. Ora, vamos falar de todos? Não. Vamos falar de alguns micro-organismos, beleza? Né? Esses micro-organismos que são os protozoários. Então vamos falar dos protozoários e das protozooses, não é isso, galera? Mas lá, você tá vendo que aqui do lado tem o quê? Tem as redes sociais do canal, tem o TikTok, tem o Instagram, então tem que seguir. Segue lá porque eu tenho postado outras informações para o seu conhecimento, para o seu estudo. Vambora, galera? Olha só. Pessoal, e vamos começar a falar dos protozoários. Os protozoários pertencem ao que a gente chama de reino protoctista, beleza? E o reino protoctista, né, ele acaba sendo, né, dividido entre protozoários e algas, perfeito? Como a gente vai falar de protozoários, né? Protozoário, ó, zoo. Ó, se você vai num zoológico, você vai para ver animal ou vai ver planta? Você vai para ver animal, concorda comigo? Então, zoo é animal. E proto quer dizer primeiro, primitivo, entendeu? Então, entre aspas, é como se fosse a linhagem evolutiva que gerou depois os animais, entendeu? Tá? Bem, são as primeiras células eucariontes. O que quer dizer isso? Você já sabe? Ó, aquelas células que têm núcleo e organelas com membranas, como mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entendeu? São células eucariontes, tá? São unicelulares, não existe protozoário pluricelular, hein? Anota essa informação, tá? Os protoctistas, os protozoários, no caso, né? Todos eles são heterotróficos. Eles não são autotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, tá? Beleza? São heterotróficos, aeróbicos, né? Utilizam o oxigênio, né? Beleza? E tem organelas membranosas, como eu já falei. Beleza? Show de bola. Olha os protozoários aí, né? Nota, todos eles formados por apenas uma célula. E aí, pessoal, por que eu estou mostrando essa imagem? Porque a gente vai ver a classificação dos protozoários de acordo com o seu método de locomoção. Isso aí. Você vai ver que alguns protozoários, né? Vou pegar esse aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o querido e famoso paramécio, perfeito? Tá? E nota, ele tem como se fosse, parece uns pelinhos aqui, não tá vendo? Bem na bordinha. Eles são os cílios, ok? Então eles vão se locomover por cílios. Olha que legal. O de cima aqui, ó, ele já tem prolongamentos maiores, né? Alguns prolongamentos, tá vendo? Esses são os flagelos, perfeito? Bem, tem outros aqui, ó, né, já na esquerda, em cima, que tem o quê? Tem prolongamentos do próprio citoplasma, tá vendo? Como se fossem pezinhos, entendeu? A gente chama de pseudópode, tá? E outros que não tem, ó, você não tá vendo nenhuma estrutura para locomoção. É deles que a gente vai falar, beleza? Vamos lá. Então nós temos os que se locomovem por cílios, como eu já falei, são os cilióforos, tá? Cilióforos se locomovem por cílios. Cilióforo, né? Acho que faz sentido para você, né? Eles têm aí, né, uma boca, então para a entrada do alimento, então ele entra o alimento por esse citóstoma, tá? E o citoprocto, o citopígio, como se fosse o ânus, a estrutura para eliminar os excretas, tá? O grande exemplo que a gente tem é o paramécio. Tem um balantídeo também, mas o grande exemplo é o paramécio. Ele não causa doença na gente, ele é de vida livre, tranquilão, ele é bem de boa, tá? Beleza? Depois a gente vai falar dos mastigóforos. Mastigóforos ou flagelados, tá? Então, flagelados, ó, aquele que se locomove por flagelos, muito bem, entendeu? Então, nota, a classificação ela está de acordo com a locomoção, perfeito? E aí a gente tem vários que causam doença na gente. Os tripanossomas, as leishmanias, né? Tricomonas, giardias. A trinconinfa não, tá bom? Beleza?
Bem, nós temos também aqueles que se locomovem por pseudópodes. Lembra que eu já tinha falado? São os sarcodíneos ou risópodes, beleza? Tá? E aí, o grande exemplo que a gente tem são as amebas, perfeito? Tá? Algumas, de fato, causam problemas na gente também, tá? E por fim, aqueles que não têm nenhuma estrutura locomotora são os esporozoários, perfeito? Todos eles são parasitas, pessoal, sem exceção, tá? E a gente tem o plasmódio, que é o causador da malária, a gente tem o toxoplasma, que causa toxoplasmose, temos alguns parasitas também, nossos, né? Lembrando que todos os esporozoários são parasitas, ok? Bem, olha aí as protozoárias, pessoal. Olha que coisa legal, protozoários. Legal não, né? Legal para quem, professor? Para mim que não é nem para você nem para ninguém, mas é legal da gente estudar. Por quê? Por que a gente tem que estudar? Só para a prova? Não, porque a partir do momento que a gente conhece mais, a gente tem como se precaver, beleza? Então vamos lá. A amebíase. A amebíase é causada por uma ameba, né? A Entamoeba histolítica. Geralmente precisa gravar o nome da espécie? Não. Eu dificilmente acredito que o seu professor vai cobrar o nome da espécie, tá? Só estou falando por falar, beleza? Ela é transmitida pela água e alimentos contaminados. Pô, então como é que eu vou fazer para evitar isso, né? Saneamento básico, né? Você ter uma água de qualidade, um filtro, beleza? Tá? Cozinhar bem os alimentos, entendeu? Tá? E agora, água e alimentos contaminados, aquilo causa uma diarreia. Ih, você vai ficar no banheiro. Ah, meu Deus do céu. Não é bom não, tá? Causa diarreia braba, tá bom? Beleza? Bem, outra também que causa diarreia braba é a giardíase, pessoal. E nota, a forma de transmissão é a mesma. Água e alimentos contaminados. Causado pela Giardia lamblia, né? A giardíase, então, é um flagelado. A amebíase, né? Ela se locomove por pseudópodes, né? Então, um risópode, tá? Já a giardíase, né? Ou Giardia lamblia, ela é causada por um ser flagelado, tá? Mas causa o mesmo problema, aquela diarreia braba, tá bom? Beleza? Bem, daí a gente tem um esporozoário que é o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, tá? E ela geralmente é transmitida pelas fezes do gato. Aí tu vai lá, pô, professor, mas eu não como cocô de gato. É verdade, espero que você não faça isso, né? Mas o que que acontece, pessoal? Às vezes o gato está contaminado, entendeu? E aí, às vezes, aquelas fezes ficam secas, formam como se fosse uma poeirinha. Sem querer, você pode encostar alguma coisa, né? Nessa poeirinha, e aí, poxa, você pode acabar se contaminando, tá bom? Beleza? E ele causa problemas no nervo óptico, então pode causar problemas na visão, problemas de alguns órgãos externos, como o fígado, entendeu? Como o baço, tá? Então causa alguns problemas. E olha, galera, o grande problema é na mulher grávida, que pode causar até cegueira nesse feto, tá? Né? Malformação dele, entendeu? Então, para a mulher grávida é problemático, tá bom? Daí a gente vai para uma doença, né, que é causada por um esporozoário, o Plasmodium, né? A espécie de Plasmodium, né? Aí tem várias espécies, tá? Que é causador da malária. Malária tem outros sinônimos: malária, paludismo, impaludismo, maleita, né? Febre terçã, febre quartã, tem vários sinônimos, tá? Beleza? Olha só, hein? Ela é transmitida por um mosquito, mas não é o mosquito da dengue, tá? É o mosquito prego. E graças a Deus, ele não está aqui na região sudeste onde eu estou, né? Ele é mais endêmico da região norte do nosso país, beleza? Tá? E aí, aquilo vai infectando as hemácias e vai causando febres, né? De tempos em tempos, tá bom? Leishmaniose. Leishmaniose também é transmitida por um mosquito. Só que também não é o mosquito da dengue, é o mosquito palha, beleza? Então, né, é bom a gente saber a forma de transmissão, tá? Um é o mosquito prego, o outro é mosquito palha. Nenhum deles é pernilongo, nenhum deles é mosquito da dengue, tá, pessoal? Beleza? E a leishmaniose, ela pode causar ou feridas na pele, a gente chama de úlcera de Bauru, tá? Ou feridas nos órgãos internos, né? Causando problemas. A gente chama de calazar, beleza? Inchaço no fígado, no baço, grandes problemas, tá? Por fim, uma das doenças mais famosas que a gente tem, que é a tripanossomíase. Pô, professor, não conheço muito por esse nome.
mas com certeza você já ouviu o nome de doença de Chagas, não já? Ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, tá? Agora, cuidado com essa informação que eu vou te dar, hein? Cuidado. Ela é transmitida pelo barbeiro, mas cuidado, não é a picada do barbeiro. São as fezes do barbeiro. Grava essa informação, tá? São as fezes do barbeiro. E o barbeiro não é mosquitinho, não. O barbeiro é um tipo de percevejo, tá? Mas ele acaba picando você. E quando ele pica, ele acaba defecando em você, hein? Pelo amor de Deus, que horrível. E aí o que acontece? Às vezes tu tá dormindo ali, né? Você coça. Quando você coça, né? Essas fezes dele vão parar nesse buraquinho que ele te picou. E aí, né? O protozoário entra e faz a festa em você, tá bom? Causando várias infecções no nosso corpo, no nosso músculo, no nosso coração, né? Vários problemas, tá bom? Mas de qualquer forma, essas são as protozooses, beleza? Conseguiu entender legal? Tá? Qualquer coisa volta o vídeo. Eu sei que tem muita informação, tá bom? Mas não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho, dá essa moral aqui, né? Para que eu possa postar mais vídeos, sempre buscando te ajudar. Eu espero muito ter agradado com esse conhecimento. A gente vai se ver numa próxima oportunidade, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.